Olá, ouvintes do Urbanidades. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós inauguramos uma série especial, dando sequência, na verdade, à série Esporte Cidade. Nós gravamos a primeira edição em 2024. Foram 3 episódios, nós entrevistamos o professor Giancarlo Machado, num episódio sobre skate, as professores Mariane Pisani e Bárbara Pires sobre gênero e esporte, e o professor Bernardo Buarque de Holanda, à época recém-doutor Michel de Paula Soares, sobre boxe e torcida no Brasil. Esses 3 episódios já estão disponíveis no Urbanidades, você pode encontrá-los facilmente aqui no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. E hoje nós damos sequência, então, a essa iniciativa para entrevistar Débora Cagé e Caroline de Almeida. Eu vou brevemente apresentá-las a vocês. Débora é doutoranda no Programa de Antropologia Social da Universidade de São Paulo, com mestrado recém-defendida na mesma universidade. Suas pesquisas se situam na área de antropologia e gênero, esportes e vulnerabilidades. Ela tem graduação em ciências sociais pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Participa do grupo de estudo de gênero, mídias e desigualdades do Departamento de Antropologia da USP. Integra também o núcleo de estudos dos marcadores sociais da diferença, o NUMAS, desde 2018. E pesquisadora assistente no Laboratório de Antropologia, Saúde e Infância no Instituto Pense. É uma antropóloga, então suas pesquisas têm cunho etnográfico, também integra o Observatório do Lazer e do Esporte, do qual já irei falar mais a seguir. E temos também a presença da professora Caroline Soares, doutora e mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduada em História também pela UFSC, com bacharelado em Educação Física, também pela UFSC, e atualmente ela é subcoordenadora do Núcleo de Antropologia Audiovisual e Estudos da Imagem, atuando principalmente nas áreas de esporte, globalização e gênero. Ela realiza um pós-doutorado no programa de pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco, atuando nas temáticas de consumo e sustentabilidade. É professora da Universidade de São Judas Tadeu no programa de Educação Física e também coordena a linha de pesquisa Futebol de Mulheres, de Indígenas, Paralímpico e LGBTQIA+, no INCT Estudos do Futebol Brasileiro. É um prazer para nós do Urbanidades receber tanto Débora quanto Carol, que possuem convergências temáticas, ambas estudam gênero, futebol de mulheres. Então, para a gente vai ser muito legal poder tecer essas aproximações entre gênero e cidade, entre futebol e cidade, e inaugurar essa segunda série Esporte Cidade aqui no catálogo do Urbanidade. E eu conto hoje com a presença também de Bernardo e Paulo, que nos ajudarão aqui a fazer a entrevista. Vou pedir para cada um deles se apresentar. Paulo. Olá, Bruno. Olá, Bernardo. Olá, Débora. Olá, Caroline. Muito boa tarde para quem nos ouve nesse momento também. É uma satisfação estar em mais um episódio do Urbanidades. Eu me chamo Paulo Henrique, sou doutorando em Sociologia pela Universidade de São Paulo e pesquisador do Urban Data Brasil. Perfeito, Bernardo. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Carol. Eu sou o Bernardo, sou graduando em Ciências Sociais pela USP e membro do OLE desde 2025. E é isso, é um prazer estar aqui e vamos embora. Aproveitar o gancho de Bernardo e contar para vocês então o que é o Observatório do Lazer e do Esporte, que está responsável por essa série dentro do catálogo do Urbanidades. O OLE, como nós carinhosamente chamamos, é um grupo de pesquisa que reúne pesquisadores de diferentes instituições, sobretudo da USP, mas também de fora. Nós funcionamos de maneira horizontal, ou seja, nós não temos um professor por trás do grupo, e isso influencia diretamente a maneira como nós conduzimos as atividades dentro do OLE. Basicamente, cada membro conduz a sua própria pesquisa, compartilha com o grupo, e nós temos iniciativas para além do próprio grupo, como essa que vocês estão acompanhando aqui. Eu também aproveito para divulgar o Urbanidades. O Urbanidades está no Instagram, você pode encontrá-lo como @Urbanidadespodcast. E para quem tiver interesse em estudos urbanos e quiser um catálogo especializado em estudos urbanos, um banco de dados, você pode procurar o Urban Data Brasil no Google e acessar o nosso repositório. O Observatório do Lazer e do Esporte também está no Instagram, @observatório.ole. Sigam lá e acompanhem nossas atividades. Então, para situá-los no episódio de hoje, nós iremos falar de 2 textos. O texto de Débora se chama Ser Atleta, Não é Ser Baladeira, Treinadoras e Atletas no Futebol de Mulheres em São Paulo. Eu faço também a divulgação da dissertação de mestrado da Débora, que foi defendida há pouco. Ela em breve estará disponível no repositório de tese e dissertações da USP. E Caroline
nós iremos discutir o texto O Gênero da Bola, Mulheres e Futebol na Mídia. Vou pedir primeiro para a Carol falar rapidamente para a nossa audiência sobre o texto, de maneira bem resumida, e depois Débora, e aí seguimos para as perguntas. Olá, pessoal, boa tarde. Agradeço pelo convite, Bruno, e pelas futuras perguntas de Bernardo e Paulo Henrique. Para mim é um prazer estar aqui com a Débora nesse espaço. E falando um pouco sobre o texto, no final eu fiquei pensando se realmente eu devia ter mandado esse texto, porque não aborda diretamente minhas pesquisas com jogadoras de futebol mulheres, né, com futebolistas mulheres. Mas aí depois, olhando de uma forma mais ampla, eu vi que tanto Débora como eu, a gente também está discutindo outros profissionais desse universo futebolístico. E eu acho que isso pode ser bastante produtivo, né? Esse é um artigo que saiu na revista Ao Seu, e esse texto foi escrito com a professora Carmen Rial, né, que foi minha orientadora no mestrado e no doutorado. E a gente tem escrito alguns textos em conjunto. É um texto que aborda apagamentos de mulheres na história do futebol brasileiro, nessa condução do espetáculo, pensando o futebol como espetáculo. E aí eu abordo tanto questões que eu venho trabalhando, né, como algumas jornalistas que atuaram e como esses apagamentos não foram produzidos no decorrer dos anos por escritas por processos, né, de historiografias que não contemplavam outras figuras que não fossem homens. E a Carmen aborda uma experiência que ela teve como... Carmen é formada em jornalismo também, além de antropóloga, e ela trabalhou um período na Rádio Gaúcha, em Porto Alegre. E a gente tem como base o conceito da Mari Pisani, que já esteve no podcast, de gênero da bola, em que ela analisa como o futebol foi historicamente associado ao modelo de masculinidade viril hegemônico no país. Então, essa masculinidade que ela é forte, que ela é esbravejadora e que ela ocupa esse espaço do futebol que é considerado ainda por muitos um esporte viril, né? Um esporte de força, em que as mulheres durante muito tempo foram vistas fora desse círculo. É um pouco isso que eu trago. Obrigado, Carol. Agora eu vou pedir para a Débora falar rapidinho sobre o artigo dela. Olá a todos. Gostaria primeiro de agradecer pelo convite, agradecer ao Bruno, ao pessoal do Urbanidades. Dizer que, para mim, um privilégio mesmo estar dividindo esse episódio com a Carol, que tem uma pesquisa que foi fundamental para a minha pesquisa, assim, desde a graduação. Tem uma pesquisa e um super trabalho também. Enfim, agora falando um pouquinho mais do artigo, né, apresentando. Esse artigo, ele faz parte de um dossiê, que foi um dossiê que saiu na .urb, acho que no ano passado, que o nome do dossiê, né, o Futebol como um Fenômeno Sociocultural, Análise Etnográficas e Reflexões Contemporâneas, que foi organizado pela professora Mariane Pisani, que, como a Carol comentou, já esteve aqui, e também pela própria Carol, né? É um dossiê que reúne vários trabalhos sobre, tá bem legal, acho que é super importante da gente dar uma olhada. Esse meu artigo, especificamente, ele faz parte de alguns dos resultados que naquele momento eu tive, né? Esse foi um artigo escrito ainda em 24, antes da minha defesa, foi um momento pós-qualificação, inclusive, e ele faz parte de alguns dos resultados que eu tenho ali para minha dissertação, que eu defendo no final do ano passado. Ela se chama Eu Sei das Dores Delas, que é uma etnografia da formação de atletas no futebol de mulheres de São Paulo, que eu vou estar olhando um pouco para esse processo de produção e formação de atletas através das treinadoras, né, do acompanhamento que eu faço com as treinadoras, e olhando um pouco para como se dá esse lugar da competitividade, esse lugar de algumas categorias sociais, principalmente, né, o que aparece muito no meu campo, de toda uma gramática emocional que se constitui em cima disso do que é ser jogadora de futebol.
Perfeito, Débora. E já para te fazer uma primeira pergunta, para a gente abrir essa rodada, um primeiro ponto que chama atenção no seu trabalho, Débora, é quando você destaca que, em 2019, times que disputam campeonatos da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, foram obrigados a investir em equipes femininas. E só para trazer um pouco de contexto para quem nos ouve, em 2016, a FIFA aprova o artigo 23, que em outras questões versa sobre a igualdade de gênero e a proibição da discriminação em todos os jogos e competições, e o artigo entra em vigor em 2019 e é um dispositivo fundamental para a formação de novas exigências estruturais no futebol. Então daí vem a questão, e você me corrija se eu estiver errado, tá, Débora? Então daí vem a questão de que clubes das principais divisões para participar de campeonatos, como por exemplo a Libertadores ou Copa Sul-Americana, precisam ter e manter equipes de futebol feminino, adulto e de base. E nesse processo você ressalta que, apesar dessa obrigatoriedade não ter sido bem aceita pelos dirigentes de grandes clubes brasileiros, houve sim um crescimento do futebol feminino. Então, eu gostaria muito que você falasse um pouquinho aqui pra gente, como você vem notando o aumento da participação feminina nos jogos, seja aqui no Brasil, seja nos países vizinhos, porque é muito interessante esse ponto que você chama a atenção no seu texto. Tá certo, obrigada pela pergunta, Paulo. Acho que uma coisa importante, eu tô olhando para São Paulo, né? Então eu tô olhando especificamente para São Paulo e isso é muito importante quando a gente pensa no desenvolvimento do futebol feminino num contexto brasileiro. Mas eu acho que situar, antes de falar, né, um pouco de como eu venho notando, eu acho que é importante situar como esse aumento, ele se dá num processo que acontece, né, até 2016, de várias reivindicações feministas no território brasileiro também. É um momento ali, 2014, 15, 16, em que se reivindica a presença de mulheres em outros espaços, sobretudo em espaços que eles são majoritariamente frequentados por homens. O futebol é mais um desses espaços. E aí uma outra coisa que eu acho importante colocar é que quando a gente olha para a história do futebol de mulheres, esse apesar de, ele existe ali desde a proibição, né? Apesar da proibição, as mulheres praticavam futebol. Isso é muito importante, né? Porque é importante também para a gente olhar para diversos trabalhos acadêmicos que também já trazem isso, que as mulheres sempre estiveram ali disputando, tensionando, lutando pela permanência e pela possibilidade de jogar, e que esse apesar de, então, ele quase que faz parte ali dessa história do futebol de mulheres no Brasil, mais especificamente. A partir de 2016, ali quando eu vejo um pouco desse processo da obrigatoriedade, o que eu noto é um pouco mais essa organização em termos do futebol de base, principalmente, né? E aí, claro, alguns clubes, eles vão de alguma forma se colocar de forma oposta e tentar, às vezes, burlar um pouco dessa obrigatoriedade, né, que é o que a gente brinca um pouco de jogar com o regulamento debaixo do braço, então é traçar um pouco estratégias para cumprir com a obrigatoriedade sem que necessariamente haja um investimento e um desenvolvimento de fato, mas apesar disso, a gente vê esse lugar de aumento da presença de treinadoras, né, sobretudo no feminino, ainda que quando a gente vai olhar para o adulto, a gente vê que ainda esse número é pequeno comparado ao que poderia ter, mas também um outro lado que é, além de ter essa presença de categorias de base, mas das mulheres cada vez mais ocupando esses espaços de torcedoras, cada vez mais se colocando dentro não só do futebol, mas como consumidoras, esportistas num geral, então praticando mais essas atividades físicas e reivindicando mais esses espaços, né? Eu acho que isso também tem um outro lugar, que é do quanto a gente vê esse momento de evolução de algumas reivindicações feministas, principalmente, né? Isso sem sombra de dúvidas. O futebol acaba sendo um desses espaços em que as mulheres elas começam a ocupar muito mais esses espaços que são majoritariamente frequentados por homens. Perfeito. E agora uma segunda pergunta para a Carol. No seu texto você fala sobre a Cleo, que foi uma cronista, que foi uma voz feminista na década de 20, falando sobre a prática de esportes, não só futebol, pelas mulheres. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a dimensão metodológica de você procurando esses arquivos sobre a Cleo e uma analítica para destacar a importância dela naquele contexto. Então, antes de fazer a minha resposta, eu vou falar do dossiê que eu acabei esquecendo os nomes. O artigo faz parte do dossiê Estudos Contemporâneos em Comunicação e Esporte, que foi organizado pelo Ronaldo Elau, pela Leda Costa e pelo Fausto Amaro.
Bom, sobre a Cleo, ela foi uma dessas surpresas que acontecem durante a pesquisa. Logo que eu terminei o doutorado, tinha algo que ia me acompanhando desde a pesquisa de mestrado, que foi com o Esporte Clube Radar, né? Aquele time de futebol de mulheres do início da década de 80, que é tido como o grande celeiro, né, das primeiras seleções brasileiras. E do doutorado, que foi com o time da Ferroviária, né? Aí foi uma etnografia com trabalho de campo em Araraquara. E aí tinha essa pulguinha na orelha de, o que tinha, né, antes da proibição? Como é que as mulheres atuavam no futebol antes da proibição? Já se conhecia a história da Carlota, do Primavera, já sabia, né, desse movimento da década de 40 que foi exposto muito naquele artigo do Fábio Franzini, mas ainda tinha, né, algumas questões sobre como é que as mulheres começaram a praticar, né, esse futebol no Brasil. E aí também foi uma época em que a Hemeroteca estava com bastante material digitalizado, então não precisava se deslocar até o Rio para aqueles velhos rolos de filmes, né, dos jornais. E tem uma coisa maravilhosa que é fazer a pesquisa por busca, né, como no Google mesmo. E aí eu comecei a buscar as palavras-chave: futebol feminino, futebol de moças, futebol de mulheres. Vendo isso, me deparei com um título de uma crônica chamada "O futebol é o esporte recomendado às mulheres", que tinha sido escrito por uma Cléude Galzan. E eu achei interessante ser uma mulher. Primeiro ficou essa dúvida: é uma mulher ou não é uma mulher? Porque Cléo às vezes pode ser usado, né, por um homem. E naquela época também se usava muito pseudônimo. Eu tô falando de 1924. Então eu já tinha ideia que poderia ser sobre um pseudônimo e que poderia ser uma mulher. E aí eu comecei a pesquisar primeiro Galzan e não achei nenhum sobrenome relacionado a Galzan. E aí comecei a pesquisar tanto Galzan como Cleo na Hemeroteca, né, no mesmo jornal. Essa crônica tinha sido publicada na Gazeta de São Paulo. E achei outros textos da Cleo. E aí, no momento, eu achei uma nota social em que dizia que Cleo estava completando uma certa idade, era uma nota social de pós-24, né, mais ou menos de 1930, e que Cleo era filha de um jornalista que era chefe da redação da seção esportiva, chamado Leopoldo Santana, e a esposa dele chamava Conceição Galvão. E aí aquilo ficou assim, né, muito na minha cabeça. Será que não são as mesmas pessoas, né? Porque Cleo é a junção de Conceição e Leopoldo, e Galzão de Galvão e Santana. E aí eu comecei a pesquisar, e não por acaso Conceição Galvão, a Cláudia Galzan, possível Cláudia Galzan, era irmã da Pagu. O nome da Pagu era Patrícia Galvão. Então, me chamou mais atenção ainda. Ela seria uma irmã mais velha que a Pagu, porque em 1924 a Pagu até estava iniciando com textos em jornais, mas jornais menores, jornais de bairro. E aí eu consegui encontrar o nome de casamento da pequena Cleo, da filha da Conceição e do Leopoldo. Ela se formou em medicina, em psiquiatria. E eu vi que tinha um e-mail. Eu entrei em contato com esse e-mail e ela me retornou falando, né, pelas minhas contas, e ela depois confirmou. Naquela época ela teria em torno de 92 anos, 93. E ela disse que sim, que tinha uma história na família, que a mãe dela tinha escrito alguns textos, algumas crônicas no jornal, né, na seção de esportes.
que ela nunca tinha lido nada da mãe dela e ela me falou que para eu procurar a tia dela, que era a Pagu, e que talvez, né, fosse mais relevante para minha pesquisa. Eu agradeci e respondi para ela com o texto da mãe dela em anexo, falando que se ela tivesse alguma curiosidade, né, eu tinha ali os textos da mãe dela, se ela quisesse ler. Perguntei se ela tinha alguma coisa da mãe dela, ela falou que não, que quem tinha ficado era mais o irmão dela. Enfim, eu percebi que ela não queria falar sobre aquele passado. E eu respeitei. Eu não sei se... Eu nunca mais entrei em contato com ela. Foi logo depois que... Deve ter sido por 2018, 2019. Então já faz algum tempo. Aí já faz uns 8 anos. E eu não sei se ela ainda está viva. Mas então a Cleo surgiu para mim como uma surpresa de uma mulher que estava escrevendo crônicas sobre futebol, crônicas que tinham uma conotação feminista, embora criticasse o feminismo da época. Ela direcionava já para uma crítica que ligava aquele feminismo a uma elite e a uma certa frivolidade do movimento, enquanto ele devia ser mais amplo e devia abranger também os esportes, porque as mulheres, para elas combaterem os homens de igual para igual, elas teriam que ser fortes. E por isso que elas teriam que praticar esportes. E qualquer esporte para ela seria relevante, seria próprio, né, para as mulheres. E o futebol entre eles. Essa crônica, ela vem escrita num contexto em que aconteceu um jogo na Inglaterra entre mulheres e homens. Agora eu não lembro exatamente qual foi o clube, mas era um clube de homens contra um time montado por mulheres, e os homens perderam para essas mulheres. E aí isso chegou na imprensa brasileira como algo, como escândalo, né? Chegou a um teor assim meio escandaloso. Como assim essas mulheres que deveriam ser frágeis, deveriam ser femininas, entre aspas, elas estão jogando uma modalidade que é bruta, como o futebol. E aí a Cleo se revoltou com aquilo, né? E com os próprios colegas de redação, entre eles um cronista que tinha o pseudônimo de Bate-Pé. E aí ela escreveu esse texto. E que, né, ela diz que estão errados, que os jornalistas estão errados, como uma parcela dos médicos e profissionais da educação física que teimavam em dizer que as mulheres não deviam jogar futebol. Então, de uma pesquisa, eu não vou dizer despretensiosa, né, mas com a pretensão de encontrar uma origem da prática do futebol por mulheres, eu encontrei uma mulher que estava escrevendo sobre futebol, sobre esportes, em um jornal que era bastante veiculado na cidade de São Paulo, e o apagamento dela veio pelos próprios colegas, que se tu pegares, né, os primeiros almanaques do Manzini de esportes, ele coloca uma quantidade, não lembro se agora é perto de 100 jornalistas, cronistas de futebol, e não há nenhuma mulher. Isso ele escreve em 1928, se eu não me engano. E o marido da Cléudia Galzan, da Conceição Galvão, o Leopoldo Santana, ele tá como um grande nome. Ele é tido como um dos primeiros cronistas, um dos primeiros a escrever a história do futebol. Ele escreve a história do futebol em São Paulo, que acaba tomando depois por Manzini essa conotação de história oficial do futebol no Brasil. E há esse apagamento da Cleo. Muito obrigado, Caroline. Perfeito. Não, e assim, eu que venho da história, Bruno que vem da história, você que vem da história também, assim, cabe destacar para quem nos ouve que é maravilhosa a forma com que você vai assoprando ali o pozinho de cima do baú da história da Cleo, né? Uma mulher, foi uma cronista, uma precursora, uma voz feminista muito importante no início do século XX, que repassava às suas ouvintes ali uma compreensão muito aprofundada sobre classe, raça e sexualidade no Brasil, assim, que era extremamente difícil, como a gente está falando aqui, né? E que ainda é muito difícil. Mas daqui a pouco a gente volta
para esse contexto da Cleo e outros assuntos, eu queria retomar um gancho, Débora, que você acabou deixando no finalzinho da sua fala, que você deu uma palhinha, mas eu queria que você dissesse um pouquinho para a gente que ali no seu trabalho, né, você vem destacando que, para além das habilidades técnicas, né, das personalidades ali das atletas, você aciona também a categoria de competitividade. E você destaca uma série de dificuldades e durezas que as jogadoras têm ali, passando daquele futebol que está ali se formando, daqueles jogos ali que estão iniciando para um contexto mais profissional. Queria que você destacasse um pouco essa categoria que você aciona, essa mentalidade de atleta, né, que vai ali se compondo no processo, que é muito importante para a formação das atletas. Certo. Então, né, acho que uma das coisas que aparece bastante na minha etnografia é essa categoria que é a mentalidade de atleta, né? E o quanto ela está relacionada a uma ideia de um futebol competitivo. E aí, até trazendo um pouco da sua primeira pergunta em relação à obrigatoriedade a partir de 2016, isso é um ponto, né, que modifica bastante a partir dessa obrigatoriedade, que é o quanto esse futebol ele começa a ser visto de uma forma um pouco mais estruturada como uma possibilidade de carreira. Não que antes ele não era visto, acho que isso é importante falar, ele tinha, e aí até tem, acho que é um artigo super bom, que é da Carol junto com a Mariane, que fala um pouco como profissionalização naquele momento estavam atrelada a uma ideia de reconhecimento. Isso ainda permanece de alguma forma, mas há nesse segundo momento, que é pós essa obrigatoriedade e tudo mais, uma certa estruturação, essa possibilidade de uma ascensão econômica mais materializada, digamos assim, né? Quando eu tô olhando para essa formação de atletas, essa produção do que é ser uma jogadora de futebol, que se dá muito nesse contexto também de momento em que tá surgindo mais essa base, aparece para mim essa categoria que é uma mentalidade de atleta, né? E aí, o que seria bem essa mentalidade de atleta? Essa mentalidade de atleta, ela traz alguns aspectos que é para além de uma certa produção de um corpo apto para o esporte de alto rendimento, mas é do que se entende enquanto uma cabeça, né, uma certa atitude de atleta, uma certa personalidade, né, como a categoria que aparece no meu campo, né, uma postura, né? E o que isso está mostrando ali, né? Isso está me mostrando um certo aprendizado emocional que essas meninas têm, de que é necessário ali naquele contexto, né, para se tornar atleta. E é um aprendizado que ele perpassa desde comportamentos mais voltados a uma disciplina que se deva ter, então é chegar cedo para os treinos, estar pronto na hora que o treino vai iniciar, não ir para as baladas, né? Então tem uma certa ideia de que se você tem jogos, você tem que ter um resguardo para que você esteja fisicamente bem para jogar. Tem um lugar também que aparece da própria sexualidade, quer dizer, a postura de atleta, ela também está designando um lugar do que pode ser público, do que pode ser privado, e aí a sexualidade aparece nesse lugar, né, de disputas, em que para uma geração, que no caso das treinadoras, essa sexualidade, então você se envolver com outras atletas, por exemplo, tem que ser algo do âmbito privado, então não se tornar público, evitar esses relacionamentos pessoais em lugares que isso faça com que as outras pessoas descubram a existência desse relacionamento. E também um outro lugar da mentalidade que aparece enquanto o não desistir, né? Que é o de suportar, que é o lugar do sofrimento mesmo. E aí isso vai estar atrelado a outras categorias, né? Como a humilhação aparece no meu campo, aparece num lugar em que ela vai ganhando contornos, né? Ora, a humilhação tem a ver, né, para as treinadoras, a humilhação aparecia muito num lugar dessa falta de estrutura que o futebol tinha da época, então elas contam histórias de que tinha que pular a catraca para entrar nos treinos, por exemplo, e aí não ganhava nenhum retorno financeiro em relação a isso, quer dizer, era uma humilhação todo aquele processo. Mas para as atletas, a humilhação ela parecia muito relacionada a episódios na relação com esses treinadores, ou elas entendem que houve um excesso, né? Então, houve um grito, houve um comentário, algo que depois, essa humilhação, ela torna possível a nomeação, inclusive, da ideia de assédio moral, por exemplo, né? Que
que aparece bastante no meu campo. E essa mentalidade de atleta, ela acaba servindo como uma forma, como um discurso que é produzido dentro desse meio, em que você passa por esses processos e você não desiste. Acho que é uma coisa importante que não é sobre você banalizar a existência dessas situações. A mentalidade, ela vem num outro lugar, ela vem num lugar de ressaltar uma certa ideia de agência dessas mulheres e meninas, uma certa ideia de agência que se coloca num lugar quase que de oposição mesmo à ideia de vítima, por exemplo, em que você ressalta a superação, que é outra categoria que aparece bastante, né? E o quanto isso acaba aparecendo na minha pesquisa, de produzir uma ideia, sobretudo, do que é ser mulher jogadora de futebol, né? O que é ser mulher atleta nesse futebol, que é uma ideia, enfim, construída muito no que seria a superação, a mulher guerreira também, né? Todos esses aspectos, e que eles estão mostrando, né, o quanto esse espaço do esporte de alto rendimento, ele é um espaço marcado muito por essa gramática do sofrimento também, né? Quando a gente vai olhar não só para o futebol de mulheres, a gente vai ver isso aparecendo tanto em outras modalidades, como também nesse futebol de homens. Mas acho que um ponto que para mim fica muito, né, na minha dissertação é o quanto a presença de mulheres treinadoras, a presença de mulheres em outras, dessas mulheres futebolísticas, né? E aqui eu tô falando tanto na mídia, quanto às vezes dentro da diretoria, como agentes também, né? No caso empresárias e tudo mais. E a experiência de jogadoras, a experiência delas com o futebol coloca em algum lugar uma certa tensão e disputa nessa formação de atleta e evidencia ainda mais essa gramática do sofrimento, que muitas vezes é questionada, né? E é aí onde eu trago um pouco essa ideia da gente pensar a competitividade, mas a partir de outros mecanismos, quer dizer, a competitividade para essas mulheres, ela é pensada a partir de uma outra possibilidade de se fazer e produzir atletas. Então é uma competitividade que ela não é algo dado, ela é algo que ela está sendo tensionada, ela está sendo atravessada por gênero, ela está sendo atravessada por raça, ela está sendo atravessada por classe. Antes de continuar o episódio, gostaríamos de te lembrar que o Urbanidades é apenas uma entre tantas outras iniciativas do Urbandata Brasil, banco de dados bibliográficos sobre Brasil urbano. Para saber mais, confira nosso site urbandatabrasil.fflch.usp.br e não deixe de nos acompanhar no Instagram pelo @urbanidadespodcast. Vamos para a segunda parte da entrevista. Perfeito. E mais uma para Débora aqui em sequência. Puxando um pouquinho do gancho da primeira pergunta, você também destaca que apesar do avanço das novas regras, do artigo da FIFA, muitos times ainda resistem em investir na categoria e eles criam mecanismos para cumprir essa regra, para burlar um pouco essa regra. Quais são esses mecanismos e de que maneira a instituição social surge e desempenha um papel importante junto ao futebol feminino? Sim, essa pergunta é muito boa. Assim, dos mecanismos, eles, digamos assim, não é algo novo, assim, né? Os clubes já faziam isso, mas muitos clubes, foi algo que eu vi bastante no meu campo, eles pegavam instituições, organizações, projetos sociais principalmente, que já tinham um time feminino, né, de base, um sub-14, um sub-12, um sub-13, um sub-17 também, e eles, como elas falavam em campo, né, aqui entre aspas, davam a camisa, né? O que é esse dar a camisa? É quando o clube ele oferece uma certa estrutura para aquele projeto social competir um determinado campeonato, né, por exemplo, um paulista, e representar esse clube. Então ele vai lá, fornece os uniformes, às vezes até parte da comissão técnica, né, sei lá, fisioterapeuta, médico, principalmente coisas que a própria federação obriga a ter, né? E aí esses projetos sociais normalmente não tem. E aí ele oferece, às vezes, transporte, alguma coisa a mais. E esse projeto, ele vai lá e com a camisa do clube, ele representa esse clube. E aí é uma forma do clube competir. Então ele tá seguindo ali a regra, mas ele não tá nesse lugar de desenvolvimento. E aí é onde vem essas instituições, assim, né, que aparecem e que acaba desempenhando esse papel importante, que é o papel de desenvolver de fato, né, que é o papel de realmente oferecer um espaço
para que essas meninas elas possam jogar futebol, possam ver o futebol enquanto uma perspectiva de carreira, e um espaço antes, digamos assim, não se tinha, um espaço que ele realmente é pensado para esse desenvolvimento, né? Isso é algo muito, muito importante, assim. Mas isso também tem outros lados, que aí, trazendo até um pouco agora o que eu tô pensando mais, né, no doutorado, mas ainda seguindo essas disputas e tensões que tem nessa ideia do que é um esporte competitivo, mas é o quanto essas instituições sociais, isso no meu mestrado fica muito evidente com a organização que eu trabalho, o vínculo com o território, por exemplo, que é algo que aparece muito forte em diversos projetos sociais de futebol, ele quase que não existe, né? Quer dizer, ele, no caso do projeto, ainda que eu, né, da organização que eu fiz a minha etnografia, né, o meu campo do mestrado, ele existiu no início, ele se muda, mas quando o desenvolvimento do futebol, em termos de pensar a formação de atletas para o alto rendimento, ele se torna algo mais um objetivo central daquela organização, o vínculo com o território, ele se perde. E isso eu observei em várias outras organizações também voltadas a essa formação de atletas, porque a ideia do esporte competitivo, em algum lugar ele acaba colocando esse lado mais do que seria um social, e isso sempre aparecia quase como duas coisas opostas em disputas, mas no fim a gente observa que na prática, né, o futebol do que seria um futebol mais voltado a um social e um futebol mais voltado à profissionalização, né? Isso não são duas coisas que acontecem de formas rígidas e opostas, quer dizer, há muito contato nesses dois jeitos de ver e pensar e fazer futebol, mas nessas organizações isso ficava um pouco de lado, né? O vínculo com o território sobretudo. E aí tem-se hoje muito, né, não só hoje, mas de uns anos para cá, um aparecimento cada vez maior de organizações sociais voltadas à construção do que seria, né, uma ideia de espaços seguros para essas meninas dentro desses territórios, né? Então o vínculo com o território, ele começa a aparecer e começa também a atravessar essa forma de se relacionar com o futebol. Isso é muito interessante porque mostra o quanto pensar esse futebol, né, essa prática do futebol, ela é muito diversa no futebol de mulheres. A gente está hoje falando tanto de um futebol praticado no que seria essa ideia, né, de um alto rendimento, de profissionalização, mas também esse outro lado desse futebol que ele também aparece como um lugar de construção de espaços seguros, de práticas de lazer também para essas meninas, né? Eu vejo a importância dessas instituições nesses diversos lugares, né? Tanto nessa produção do que seriam essas ideias de espaços seguros, como também nesse lugar de desenvolver as atletas para que elas, de fato, né, tenham uma carreira pensando nessa profissionalização, o que até naquele momento pouquíssimos clubes, né, no momento que eu estava fazendo a pesquisa do mestrado, pouquíssimos clubes de fato investiam em futebol de base. Acho que em São Paulo uma maioria tinha mais um sub-15 e 17, principalmente o 17, e aí quando tinham que competir os outros campeonatos faziam isso de dar a camisa, mas depois a gente vê, começa a surgir alguns clubes, né, alguns clubes, sub-12, sub-13, e até mesmo a gente observa a própria Federação Paulista, né, com festivais e alguns eventos que eles vão estar sendo voltados a essas categorias que são menores, né, de sub-12, sub-13, enfim, se aproximando muito dessa ideia de um desenvolvimento que ele vai ser pensado desde cedo, né, o que é algo que a gente observa muito no futebol de homens. Perfeito, Débora. Caroline, eu queria te fazer uma pergunta, ela versa muito sobre o contexto ali pernambucano, né? Um ponto muito importante ali do seu trabalho é quando você destaca que, após a revogação da lei que proibia que as mulheres praticassem futebol, o Recife ganha um destaque assim, tremendo, com times buscando brechas para permitir a participação das mulheres em campo. E tem um destaque também, né, para o entusiasmo dos jornais locais naquele período. Mas, na sua visão, o que possibilitou a popularização do futebol feminino no Recife em comparação com outros lugares que você destaca ali no seu trabalho? Não, Paulo, esse movimento do Recife é um movimento bastante interessante, que a gente vê uma primeira tentativa feita por mulheres criar uma base dentro de um regulamento que pudesse regulamentar, né, a prática do futebol por mulheres. Isso acontece não no Rio, não em São Paulo, mas no Recife.
Ali tem vários fatores, né, que fez com que o Coisinha do Pai, que era o nome desse time, pudesse ter esse papel de protagonismo. Eu conheci o Coisinha do Pai pela dissertação da Giovana Caputin Silva, né, nossa colega. Depois ela trabalhou mais com foco maior no doutorado, nessa busca, né, por materiais. Então, assim, os trabalhos da Giovana são muito bons em termos gerais, mas em termos de busca de referenciais, de fontes historiográficas, ele é maravilhoso. E aí me chamou atenção, né? E naquele momento eu estava morando no Recife, embora eu estivesse pesquisando um outro assunto fora do futebol, eu nunca deixei de pesquisar futebol. E aí comecei a ler as reportagens, e o que eu percebi ali, naquele momento, em 1980, verão de 1980 no Recife. Inclusive o time recebe esse nome pela música, né, que foi gravada por Beth Carvalho e que estourou naquele ano, sendo considerada uma das músicas do carnaval. Então elas pegam essa música, né, e dão um nome ao clube. Ali a gente já tem um grupo de mulheres que jogam, inclusive jogam em estádios oficiais, porque embora em 1979 tenha caído, né, o decreto que proibiu a prática de esportes, entre eles o futebol por mulheres, deixou as mulheres que queriam jogar futebol no limbo, porque não era regulamentado, e a proibição do CND continuava restringindo os jogos de mulheres em campos oficiais ou que tivesse qualquer oficialidade. E no Recife isso acontecia, as mulheres jogavam ou nas preliminares ou em jogos mais encurtados, diminuídos no intervalo, dentro dos estádios. Então tem time que é ligado ao esporte, né, que é o que chamava Coração de Leão, tem times ligados ao Náutico, ao Santa Cruz, e tem essas meninas que são da zona sul do Recife, da região do Pina, entre Pina e Boa Viagem. E ali elas percebem-se que são mulheres de camadas médias, né, e que têm um fácil acesso à imprensa, principalmente a Folha de Pernambuco. Então elas tinham, né, esse acesso à imprensa local. Elas também tinham acesso a patrocinadores. Então o primeiro patrocinador que elas tiveram, que as meninas do Coisinha do Pai tiveram, foi com Bacardi, né, que tinha uma fábrica de rum ali no Pina, onde hoje é o shopping. Então é um patrocínio de uma empresa internacional, provavelmente se conheciam alguém em algum cargo ali. E aí elas, numa das primeiras reportagens, elas são confrontadas com a proibição de jogar futebol em campos, né, em estádios, e elas não sabiam. Então, outro ponto, né, além de já ter um movimento no Recife, de ter essa aproximação à imprensa, já acontecer jogos dentro de clubes, tem também essa facilidade, né, delas conseguirem patrocínio e o desconhecimento, a ignorância de algo que existia. Elas simplesmente não consideravam porque elas não conheciam. E aí que vem um primeiro problema. Por meio da imprensa, o CND toma conhecimento, porque as reportagens saíram, se eu não me engano, na Folha de São Paulo, vieram aqui para o Sudeste. Isso o trabalho da Giovana nos mostra. E aí o CND tem conhecimento e notifica o esporte via Federação Pernambucana de Futebol. E aí o esporte diz que eles não têm nada a ver, que eles não ganham dinheiro em cima de mulheres, né? Porque a ideia, a acusação é: vocês não podem ganhar dinheiro com o futebol feminino, porque o futebol feminino não existe. Que é uma retórica que vem, né, desde 1940, com o próprio CND. O esporte se defende dizendo que não tem nenhum time de futebol feminino e que aquele time era um time da torcida Bafo de Leão do esporte.
Então eles jogam, né, se tiram fora. Enquanto isso, as meninas, né, as jogadoras do Coisinha do Pai, decidem trabalhar e regulamentar, né, essa modalidade futebol feminino. E elas propõem um congresso, que seria o primeiro congresso de futebol feminino. Convidam médicos, convidam políticos, convidam o pessoal da federação, convidam jornalistas e outras mulheres que também jogavam futebol a debater. Então elas dizem que entendem, elas têm um discurso muito interessante, porque elas dizem que elas entendem a prática, que as mulheres, que teria que se ter uma regra que fosse sensível a essa, entre aspas, natureza das mulheres, e que para conseguir isso deveria, né, ser discutido com profissionais da área. Ao mesmo tempo, quando elas são confrontadas, se esse futebol que elas apresentam é um movimento feminista, elas já têm a concepção que feminismo não é bem visto. Então, se elas entrarem com um posicionamento feminista diante do CND, elas já vão perder. E aí elas falam algo que é muito interessante, que é, nós gostamos de jogar futebol, por isso que a gente joga. Isso, em nenhum momento é um posicionamento feminista, mas o feminismo não deixa de permear, mesmo que de forma subconsciente, as nossas intenções. É uma declaração fantástica, né? Então elas conseguem driblar muitas vezes esse discurso que é um fardo, né, para as mulheres no futebol, em pró da regulamentação do futebol feminino. Perfeito, Caroline, perfeito. E uma última pergunta que eu queria te fazer, passados 100 anos, né, como você bem coloca no seu trabalho, de muita luta e resistência das mulheres, seja nos campos de futebol, de maneiras clandestinas, e foi muito interessante até notar isso na tua fala, Débora, quando você falou que com investimento ou sem investimento as mulheres estavam lá jogando, estavam lá fazendo seus trabalhos, se profissionalizando, se investindo e procurando crescer. Mas, Caroline, passados esses 100 anos, né, seja no futebol de maneiras clandestinas, seja nos jornais ou rádio, suportando o machismo, a misoginia, os variados tipos de abuso e até mesmo de maneira institucionalizada, como você bem coloca no seu trabalho, né, que proibiram e limitaram a atuação das mulheres no futebol. Quais as principais mudanças que você observa na repercussão do futebol feminino pela imprensa ao comparar o período antes da proibição, o período da revogação da lei que proibia a prática e o nosso período atual? Qual é essa tua leitura analítica desses 3 períodos aí que você aponta no seu trabalho? Então, eu começo falando que a gente está num momento bem melhor, né? Não querendo ser otimista demais, mas é inevitável essa observação, tanto para as mulheres que praticam futebol, como para as mulheres, como outros profissionais do futebol. Pegando essa questão das mídias, da mídia, a gente vê, né, que tem um esforço que não é um esforço que tem um início, que é um esforço assim mais imposto por uma luta centenária, né, de sempre ter uma mulher numa cobertura de futebol. Às vezes elas são narradoras, né, às vezes comentaristas, as mulheres estão nos balcões de debates, né, dos programas de debates. Então a gente tem um caminho aí que já teve um progresso, né, nesse sentido. Eu não gosto muito da palavra progresso porque ela remete a outras questões. Mas se desenvolveu e tem mulheres ocupando esse espaço. Só que esse espaço ele tem que estar sempre sendo legitimado. Se as mulheres erram ou confundem nomes, por exemplo, há pouco eu confundi Mazzoni com Mazzini. Isso é utilizado contra, né? Como se fosse considerado algo que diminuísse, né, o conhecimento dessas mulheres para elas estarem, né, atuando nesse espaço.
Aí a gente tem vários exemplos, né? A Renata mesmo, até quando ela não transmite jogos, ela é culpada por transmissões. Temos também a Renata Mendonça, que teve xingamentos que refletiam a imagem dela dentro de uma padronização que é estética, que não cabe mais, que não cabe ser utilizada para diminuir o trabalho dela como comentarista de futebol. A gente tem outros repórteres que sofrem assédio, mesmo em reportagem ao vivo, mostrando a cara do assediador. Então tu vê que toda essa misoginia, ela ainda se encontra muito confortável no universo futebolístico. Outra, as árbitras, se elas erram ou se elas apitam um lance mais polêmico, como qualquer outro árbitro, elas já são questionadas. Então, como aquele caso do jogador do Red Bull Bragantino, desculpa, esse jogador do Red Bull Bragantino, que diz que as mulheres não tinham que ter uma árbitra mulher para apitar um jogo importante dentro da modalidade de homens. Então a gente vê esse reflexo de mais de 40 anos de proibição, de um discurso também que tem mais de 100 anos, porque a gente, falando na Cláudia Galzan e no tipo de jornalismo, tende a formar, né, opiniões, como era naquela época o jornalismo impresso, talvez o maior formador de opiniões que existia na década de 20, em que restringiam a prática do futebol por mulheres e também, né, o trabalho de mulheres dentro do futebol. Porque depois, voltando a Cláudia Galzan e a briga dela com o Bate-Pé, né, com o cronista Bate-Pé, ele questiona, né, ele não fala assim, vai lavar uma louça, né, mas assim, ele questiona a posição da Cláudia Galzan para falar sobre futebol. E é o que fazem na atualidade. Não é à toa que esse comportamento misógino, ele ainda acontece, que essa estrutura, né, que formou o pensamento social brasileiro, altamente machista, ainda não se desfez, não se desconstruiu. Mas a gente está no caminho. Assim, até trazendo essa fala mais final da Carol, né, de pensar essa formação de um pensamento social brasileiro e o quanto também a própria formação do futebol se dá num contexto muito, assim, entrelaçado com isso, né, e aí a gente tem alguns trabalhos do próprio Daniel Machado que vai mostrar o quanto as diversos pensamentos, né, racistas da época, eles também vão interpelar esse futebol, como vários debates de gênero vão interpelar essa formação desse futebol. E aí eu acho que isso que eu vou falar, né, acho que está muito mais atrelado ao meu engajamento político do que necessariamente a um certo argumento de pesquisa, mas, digamos assim, eu acho que tem todo um processo desses estudos sobre futebol de mulheres que eles também mostram, né, o quanto forjou-se também uma ideia, né, quer dizer, forjou-se no sentido de buscou-se construir uma ideia desse futebol enquanto masculino e que a presença desses outros corpos, né, desses corpos que a gente poderia talvez pensar em corpos dissidentes, não só nos corpos de mulheres, mas de mulheres cis, né, mas a gente pensando a inserção de mulheres trans, de pessoas trans, não binárias, enfim, tipo, o quanto isso tensiona também esse futebol que, alguns anos atrás, se achava que era algo da própria ordem da natureza, né? Como se fosse dado, como se fosse algo dos homens, enfim, né? E aí, acho que a presença desses corpos, eu acho que ele balança muito isso, né? E esse balança mostra como essa construção, ela também é frágil, né? E ela é frágil no sentido de que a gente pode mudar. É claro que isso custa muito, é claro que isso é um processo também que muito violento, muitas vezes isso é importante falar, que ele é desgastante, a gente vê, né, como a própria Carol citou, diversas vezes mulheres sofrendo violências dentro desse meio, mas a gente vê mudanças que, enfim, eu ao menos acredito que não tem um passo para trás. Existe um futebol de mulheres hoje e a tendência é que a gente cada vez mais produza, pense outras formas de futebol mesmo, né? E o próprio futebol masculino, quando, né, isso muito na minha leitura, quando ele reage dessas formas, é isso, né? Uma reação cada vez mais, essa inserção
de mulheres e de outros corpos dentro desse esporte que tensiona essa ideia de que o futebol é de homens, né? Perfeito, Débora. Obrigado pelo seu adendo à fala de Carol, que foi linda. O episódio todo, gente, muito bom. Eu aproveito aqui em nome do Urbanidades para agradecer a Bernardo e Paulo por terem conduzido maravilhosamente essa entrevista. A Bernardo que está estreando no Urbanidades, nesse lugar de entrevistador, que ele volte mais vezes aqui. Paulo já é de casa há mais tempo, também orientando de Bianca, que é minha orientadora. Débora participou do Urbanidades na primeira edição do Esporte Cidade, no episódio que nós comentamos no começo, que entrevistou professoras Bárbara Pires e Mariane Pisani, e agora ela volta nessa outra condição de mestre em antropologia, com dissertação publicada e agora no doutorado. E Carol, referência para todos nós. Conheci Carol pelos textos antes de conhecê-la pessoalmente, então também é um privilégio para mim poder ter falado com ela. É isso, fiquem atentos aos próximos episódios da série Esporte Cidade. Este é o primeiro de 3 episódios, assim como nós fizemos na primeira temporada. Nós iremos trazer mais 2 novos episódios além desses, e vocês conseguem ter acesso a essas informações tanto no perfil do Observatório do Lazer e do Esporte, quanto no perfil do Urbanidades Podcast. Então, obrigado a vocês que ficaram até aqui, até o fim, e viva Urbanidades, viva os estudos sociais do esporte. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @UrbanidadesPodcast, e a página do Urbandata Brasil no Facebook.